Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos devocionais na primeira hora da manhã, né? E eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. E nós vamos ler o que está escrito no versículo 8. Está escrito assim na palavra do Senhor: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se eu e você queremos ser bem-sucedidos na vida, queremos ter o verdadeiro sucesso da vida cristã, nós precisamos entender que não conseguimos isso sem a leitura, sem a meditação, sem analisar a palavra do Senhor e vivermos baseadas em cima dela. Antes de conduzir o povo de Israel à terra prometida, Josué recebeu uma orientação que definiria toda a sua caminhada. Permanecer firme na palavra de Deus. O Senhor Deus, ele sabia que grandes desafios estavam à frente do povo de Israel até eles chegarem na terra prometida. E mostrou que a verdadeira força que eles precisariam não viria de estratégia ou da experiência, mas da obediência à vontade de Deus, às instruções do Senhor, aquilo que Deus ia trazer sobre a vida deles. E assim também é na minha e na sua vida. O sucesso que Deus promete é diferente daquele que o mundo costuma valorizar. O sucesso de Deus não se mede apenas por conquistas materiais ou reconhecimento, mas por uma vida alinhada com os propósitos do Senhor. Quem medita nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, aprende a discernir o caminho certo, toma decisões com sabedoria e encontra segurança, mesmo diante das dificuldades e dos percalços que certamente todos nós enfrentaremos na nossa vida. Sim, porque toda a nossa vida, ela é pautada em momentos que às vezes saem do nosso controle, às vezes não depende de nós, às vezes as circunstâncias afetam o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, e tudo isso interfere nas nossas escolhas. Então, encontrar sabedoria, encontrar segurança, encontrar paz, mesmo diante das dificuldades, é algo que nós vamos conseguir quando nós meditarmos na palavra do Senhor. E nós compararmos a nossa vida hoje com aquilo que Deus fez no passado. Sabe por quê? Muitas vezes nós, na ignorância, nós achamos que existe vida perfeita. E quando nós olhamos para todas as pessoas na face da terra, não existe pessoas que vivem vida perfeita. Pode ser o maior jogador de futebol, pode ser a maior estrela de cinema, pode ser um morador de rua, não interessa. A palavra do Senhor, o próprio Jesus nos declarou e deixou escrito: no mundo tereis aflições. Então as dificuldades elas vão vir na minha e na sua vida. Talvez desde pequenininhos, talvez desde o ventre da nossa mãe, talvez depois de uns 3, 4 anos de idade. Se o lar que você for criado for um lugar saudável, for um lugar seguro. Coisas que, infelizmente, nós não tivemos muito acesso, não é verdade? Então, nós precisamos entender que contos de fada têm começo e o fim rapidinho. Às vezes, em 45 minutos, eles contam um conto de fada e termina com a frase felizes para sempre. E a gente só segura aqueles felizes para sempre e esquecemos de todo o resto que moveu aquele conto. Houve dificuldades ali, houve medos ali, houve pessoas ajudando uns e difamando outros, tentando atrapalhar o processo de outros, mas a gente fica só no felizes para sempre. E meditar na palavra do Senhor nos traz essa
visão ampliada de que no mundo teremos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo. Nós estamos com aquele que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu todas as coisas e que fez um caminho para nós. Então, meditar na palavra do Senhor, ela vai além de uma leitura apressada, como às vezes nós somos acostumados a fazer. É reservar tempo para ouvir a voz de Deus, é refletir sobre os ensinamentos que tem ali na Bíblia e permitir que esses ensinamentos transformem as nossas atitudes, a nossa visão, a nossa maneira de enxergar as coisas. Sabe? Tendo uma realidade de que se estamos na presença de Deus e desejamos andar com Deus, nós seremos obedientes à palavra do Senhor. E que em todas as coisas nós vamos ver a mão de Deus nos moldando, nos transformando, nos alinhando, nos reestruturando, para que possamos verdadeiramente estar alinhados à palavra dele, à vontade dele, ao querer dele. À medida que a verdade de Deus, através daquilo que nós meditamos na Bíblia, ocupa o nosso coração, ela também passa a orientar as nossas palavras, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de nos relacionarmos com as outras pessoas. Nós vamos aprendendo a colocar limites, nós vamos aprendendo a dizer não, nós vamos aprendendo a olhar para o outro com mais amor, a sermos menos julgadores, a sermos mais acolhedores. Então, tudo isso é transformado na nossa vida. A gente começa a olhar para a Bíblia e ver aquilo que está em excesso em nós. Existem pessoas que têm excesso de ciúme. Ciúme do cônjuge, ciúme dos filhos, ciúme daquilo que tem, sabe? E Deus, ele está mostrando, ei, você não precisa ter esse excesso de zelo. Se eu não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Então se coloque na posição, entendeu? De confiar em mim, para que eu possa mudar a sua história. Tem pessoas que têm excesso de controle e que Deus está dizendo, ó, abra mão disso. Por quê? Porque o controle está nas minhas mãos, você não tem controle de nada. Um resfriado te joga na cama, sabe? Uma notícia de última hora tira a sua paz. Então você não está no controle de nada. Se você esquecer a panela de pressão no fogo, ela vai queimar a comida. Que controle você teve? Nenhum. Então eu e você precisamos nos colocar no nosso lugar, meditando na palavra do Senhor, permitindo que essa palavra verdadeiramente cumpra aquilo que está escrito. A palavra diz, está escrito na palavra que a palavra do Senhor, ela não volta vazia para Deus, ela faz o que veio fazer. Então permita-se que a palavra do Senhor, através da meditação da palavra, transforme a sua vida. Hoje, aceite o convite de fazer da Bíblia uma companhia diária. Instale o aplicativo da Bíblia no seu celular. Quando você estiver dentro de um ônibus, dentro de um Uber, quando você estiver fazendo uma caminhada, coloque a Bíblia para você ouvir. Sabe, às vezes é 5 minutos, você vai falar assim, não faz diferença, faz toda a diferença se você estiver presente naquele momento e ouvir verdadeiramente aquilo que está sendo falado. Porque aquelas palavras podem alimentar a sua vida, porque Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa vida. Então sim, ele vai fazer a diferença. Talvez você não consiga ler muitos capítulos por dia, mas se você tiver um coração disposto a ouvir e obedecer o Senhor, vale mais do que uma leitura feita sem atenção. Quantas vezes nós fazemos uma leitura e 2 minutos depois, o que você leu? Não sei. O que estava escrito? Não sei. Então, leia pouco, mas leia várias vezes até aquilo penetrar no seu coração, até aquilo se fixar na sua mente, para que você possa remoer aquilo e aprender verdadeiramente qual o significado daquela frase, daquele versículo, daquela palavra. Sabe, Deus honra aqueles que permanecem firmes na sua palavra. Faça da palavra de Deus parte do seu dia. Reserve um horário para você ler a Bíblia. Escolha um momento em que você possa dedicar atenção à voz de Deus. Mesmo que seja 15 minutos, mas que seja 15 minutos intencionais,
aonde você vai silenciar o seu celular, aonde você vai sair do meio do barulho, aonde você vai avisar as pessoas da casa que você vai estar num momento ali secreto, sabe, só você e Deus, para ninguém ficar te chamando, porque isso também é importante, as pessoas precisam saber que você não quer ser incomodado nesse momento. Isso também se chama respeito, sabe, as pessoas respeitarem o seu momento. Reflita no que você leu. Pergunte a você mesmo como esse texto pode transformar a minha atitude hoje, o meu pensamento hoje, a minha maneira de me enxergar hoje. Coloque a palavra do Senhor em prática, obedeça ao que Deus lhe mostrar, mesmo que sejam em pequenas decisões do seu dia a dia, do seu cotidiano. Às vezes pode parecer pequeno para você, mas pode ser um grande passo para a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes nós pensamos que pequenos passos não nos levam a lugar nenhum, mas se você não der o primeiro passo para sair do lugar, você nunca vai chegar ao final da sua corrida. Então toda caminhada começa com um primeiro passo. Então, mesmo que pareça pequeno aos seus olhos, dê esses pequenos primeiros passos para que você possa chegar aonde você deseja. Peça sabedoria ao Senhor. Ore para que a palavra do Senhor molde o seu coração, os seus pensamentos e conduza cada passo da sua vida. Se você orar com sinceridade, Deus vai fazer com que você viva uma vida de valor, digna, uma vida onde verdadeiramente a palavra do Senhor ela tem lugar na sua vida e não só na sua voz. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você não só fala, mas você faz aquilo que você fala. E isso é o que faz a diferença para aqueles que estão à sua volta observando você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque em todo tempo o Senhor está nos chamando para esse lugar de intimidade com o Senhor. Sim, ler a palavra e meditar nela é momento de intimidade com o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor, pela Bíblia que nós temos hoje livre acesso para podermos lermos, relermos, ouvirmos, tirarmos, Senhor, testemunhos, explicações para colocarmos em prática na nossa vida. Obrigada porque a palavra do Senhor é o que ilumina o nosso caminho e revela a vontade do Senhor a nós. Dai-nos, Senhor, disciplina, perseverança para buscar, meditar na palavra do Senhor todos os dias e nos dê um coração disposto a ouvir aquilo que o Senhor ensina e colocar em prática, que as nossas decisões sejam guiadas pelo Senhor e que a nossa vida encontre o verdadeiro sucesso em viver para a glória do Senhor em todo tempo, em toda escolha. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fica com Deus e um grande abraço.